Olá, galera! Estamos começando mais um Blá 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 com o Ivair, diretamente aqui do Centro de Mídias para toda a galera do Goiás Tech. Olha, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e, assim, pertinente, sobre a leitura, né? O direito à literatura, leitura como caminho para a cidadania. E, olha, de modo especial, já faço aqui a apresentação da minha parceira, companheira de língua portuguesa das linguagens letras, né? A professora Daniele Mesquita, que é a nossa coordenadora, e também participará conosco aqui na mediação desse podcast do Blá 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 com o Ivair. O tema de hoje nós falaremos sobre direito à literatura, leitura como caminho para a cidadania. E hoje, de modo especial, cumprimento a professora Vera Lúcia Paganini, olha só na tela aí, conhecendo aí a professora Vera, graduada em letras, mestre em linguística pela UFG, ênfase nos estudos literários. Olha que bacana, né? Tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, né, Dani Mesquita? Exatamente, professor Ivair. É um prazer para o Centro de Mídias receber a professora Vera aqui. Seja muito bem-vinda. Professora Vera, que é doutora em educação também pela Universidade Federal de Goiás, e ela é professora titular, né, professora doutora Vera Lúcia Paganini, professora titular na UEG Campus Inhumas, né? Então, o campo de pesquisa da professora é em educação, movimentos sociais e também na área de letras e literatura. Professora Vera, seja muito bem-vinda. Olá, eu sou a professora Vera, já fui apresentada, então está tudo certo. Muito obrigada pelo convite, será um prazer conversar um pouco com vocês sobre literatura, que é uma das minhas paixões. A outra são os netos, todo mundo já sabe. Muito bem. Professora, é um prazer recebê-la aqui no Centro de Mídias, né, no Blá 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 com o Ivair. E aí nós vamos ter uma conversa bem bacana aqui, né, o Ivair, a professora Dani Mesquita, a gente chama carinhosamente de Dani, né, Daniela Mesquita, a nossa coordenadora. E a gente vai começar falando sobre a importância da leitura, professora. Hoje, nós que trabalhamos, né, na área de linguagens, né, a gente tem uma certa preocupação em relação, né, como conduzir, como mediar ou como incentivar, né, os estudantes a terem esse contato mais próximo com a literatura. E, assim, a pergunta é de que forma que esse hábito, né, pode contribuir para a formação desse estudante? A leitura, o hábito de leitura. Então, eu imagino que como é que a gente vai viver sem leitura? Como disse Paulo Freire, tudo é leitura, né? Abrindo os olhos, começamos a ler. Mas vamos falar de leitura sistematizada. Essa leitura literária ou não, mas leituras que nos aperfeiçoam. Eu imagino que aprender a ler, fazer leituras, é criar recursos de argumentação, recursos para discussão em profundidade, é saber do que falar. Por exemplo, conseguir desenvolver um assunto em qualquer conversa que você tiver. Então, a leitura, ela é necessária para isso também, né? Muito bem. Professora, a gente que trabalha com as séries finais do ensino fundamental e também o ensino médio, a grande maioria das nossas turmas são ensino médio, a gente está sempre pensando no Enem, porque vem como uma prova final para os nossos estudantes. E, para tudo isso, a gente vem buscando muito que o estudante consiga construir um repertório linguístico e cognitivo. Ele tenha essa capacidade de expressar isso, principalmente no Enem, lógico que como fruto de toda a vida dele de produção de texto. Como que a leitura pode nos ajudar para ampliar tudo isso e tornar cada vez mais eficiente? Então, especialmente falando de Enem, eu vejo uma dificuldade quando nas aulas de redação são colocados moldes, modelos de produção, não é? Isso pode dificultar, por exemplo, o raciocínio mais liberto do aluno. Então, o que acontece? Fazer uma redação numa prova de Enem, não só nela, mas principalmente porque foi citado, né? É poder, a partir de um tema dado, porque ele não tem direito de escolha, né, de um tema dado, ele poder argumentar. Esses argumentos, e eu já vi isso de perto muitas vezes, de alunos que nos procuram para ter algumas aulas de redação na época, no período que já está próximo de fazer o Enem. E aí, as leituras dele talvez não sejam
muito aprofundadas com relação ao tema ou a temas que sejam possíveis. E aí ele vai tentar treinar. Leitura não é treino, assim. Uma prova de Enem de sucesso, uma redação de sucesso no Enem e em qualquer outro lugar que ele for testado com redação, é uma avaliação que contemple uma boa argumentação a partir de recursos, ferramentas que esse aluno, que essa pessoa tenha. As ferramentas, elas só podem ser adquiridas a partir de leituras, de boas leituras de literatura, principalmente, com escritores que tenham uma boa abordagem linguística. Isso faz com que a pessoa que vá fazer a comunicação, fazer a redação, produzir ali, escrever, tenha, sem precisar de ficar lembrando de técnicas e regrinhas, um trânsito bom na produção do texto, né? Argumentação de profundidade, por exemplo, é com boas leituras que se consegue, não uma leitura feita às pressas. Assim, falando sobre leitura, eu trouxe essa tirinha aqui justamente para a gente fazer uma reflexão, né? Nós temos aqui o personagem, o Armandinho, do Alexandre Beck, e ele diz, eu acho interessante para o contexto que nós estamos falando, e ele diz, olha, ontem acabou a luz lá em casa, e agora estamos ralados. Acendemos uma vela, meu pai pegou um livro e foi a noite mais legal da minha vida, né? E assim, pensando nesse contexto, né, professora, muitas vezes nós muito associados em relação a essa questão das redes sociais, a velocidade das informações, nós não vemos a leitura como um entretenimento ou até mesmo como uma socialização em família e em grupo, né? A leitura pode, de fato, contribuir, né, na formação de sujeitos ou pessoas mais empáticas, né, mais conscientes do mundo? De que forma que a senhora vê esse contato com a literatura, por exemplo? É possível formar um ser humano, um estudante mais empático, mais envolvido, solidário, mais sensível, né, com as questões humanas? É possível e é necessário, né? E a tirinha é muito legal, porque ela vai dizer de uma coisa que nós, professores, às vezes também fazemos. Nós temos a mania de indicar leituras, cobrar leituras, propor atividades de leituras, mas muitas vezes nós não fazemos essas leituras com os alunos, né? Nós mandamos, faz o que eu mando, não olha o que eu faço. Então, o professor, ele é o que puxa o carro da leitura. Para ele pedir uma leitura para o aluno, isso que não é modelo, não, gente. Isso que não é receita, não. Estou falando que é uma coisa que dá certo quando o aluno vai pelo exemplo. Se ele vê que o professor gosta de leitura, está sempre levando leituras, faz com eles, faz roda de leitura em sala, faz roda de leitura, faz grupos de leitura, grupos virtuais, porque também eu não condeno as redes, etc., a participação das pessoas, de modo geral, dos adolescentes, das crianças nessas redes, porque é o que nós temos. O mundo não para eu chegar até onde ele está. Eu tenho que ir no mesmo ritmo, né? Na corrida, né? Exato. Exatamente, na estrada. Então, a partir das redes, mas também com elas e não por elas, a gente pode fazer essas discussões de leitura. Pode montar grupo em que a gente faça reunião virtual para discutir o livro que eu li, mas aí esse livro, ele me foi dado antes, eu tive um tempo para ler. E o professor, na sala, como o pai fez aqui na tirinha, ele precisa também de seguir com os alunos, fazer as leituras com eles, né? Eu acho que isso é muito necessário. E nessa questão do pai, a família também é responsável por isso. Ah, mas lá em casa meu pai não tem tempo, minha mãe também não. A gente sabe. Exatamente. Né? Mas é preciso tirar um tempinho. Ah, mas eu também não sou criado com minha mãe, com minha avó e tal. Mas qualquer pessoa que esteja ali na família pode tirar um tempinho. E o próprio adolescente também pode reagir, né? Exato. Chamar a avó, chamar o pai, chamar a mãe, chamar quem seja lá, para dar uma olhada no material dele. Eu sei que eles têm essa dificuldade, às vezes, e quando eles crescem,
o pai mais a mãe, o avô mais a avó, ou quem quer que seja que esteja ali cuidando deles, se torna obsoleto por um certo tempo, né? Entendo isso também. Mas então é a hora de a gente fazer o que o pai fez, acender uma vela, né? E começar a pensar em como chegar até ele, mostrar o que leu, o que fez, o que tem. Eu faria uma pergunta, e eu também já passo até para a professora Dani. O que te estimulou a gostar da leitura? Como que foi esse processo? Tá vendo? Então, é isso. É porque eu fui alfabetizada pela minha mãe. Então, a gente não tinha muito válvula de escape, né? Reclama da professora para a mãe, vai apanhar do mesmo jeito, né? Isso faz muito tempo, então... Ou seja, a mãe era também a professora. E em casa, faltava muita coisa, mas livro não. Mas eu lembro, assim, de uma coisa muito específica que me orientou para a leitura, ou me estimulou, ou me chamou a atenção. Minha mãe era uma professora do interior de Goiás, numa cidade bem pequena, mas eu tinha possivelmente uns 5 anos, e ela veio para Goiânia, com uma viagem muito difícil, para tomar posse na escola estadual. Ela era professora municipal rural. Depois nós mudamos para Cachoeira Alta, que é uma grande cidade de mais ou menos 12 mil habitantes. Até hoje deve ser a mesma coisa. E foi lá que eu fiz os meus estudos e ela veio para tomar posse. E o presente que ela levou para a gente foram os gibis da Mônica do Zé Carioca. Eu comecei a ler por causa daquilo. Eu precisava ler aquele gibi, porque não era só ver as figuras. Então, eu sou a irmã mais velha, mas as outras vão atrás, né? Isso. Nós fomos por isso, pela história em quadrinho. E a partir daí, nunca mais nós paramos. Aconteceu com você assim também, Dani? Porque comigo foi exatamente assim. E aí chegou um momento que, quando meu pai vinha aqui para a capital, o presente que eu queria era um gibi. Pois é. Né? E isso me estimulou. E você, Dani, como que foi? Comigo também foi muito parecido essa questão. A gente sempre percebe isso. Até acho que na nossa carreira a gente já conseguiu testar isso. Exato. De uma forma bem pontual, porque realmente é o ambiente. É o ambiente que vai favorecer. Então, tudo que você puder ofertar, né, eu acredito que é importante. Depois que a gente vê, então, assim, essas possibilidades do que fazer. Na opinião da senhora, agora realmente uma opinião pessoal mesmo, que tipo de literatura a senhora recomenda? A gente começaria com a história em quadrinho. O gibi eu realmente acho que ele chama. Mas e o segundo passo? Para onde esse adolescente pode caminhar? Né? Ele está com história em quadrinho, ele precisa dar um passo. Ele vai para onde? Isso. E tem uma outra coisa também que, para nós duas, por exemplo, não deve ter sido difícil, já que nós tínhamos acesso, o Ivair também disse que teve. Então, assim, tem um ambiente, mas os que não têm? O que vai fazer, né? Porque nós sabemos que tem grande maioria dos alunos que vão para o ensino fundamental, eles não têm esse acesso. Então, eu penso que a professora e todo mundo que serve, também não é só a professora, a escola inteira, né? Todo mundo, deveria estimular os livrinhos de aventura, porque criança adora aventura. Então, esses livrinhos de aventura, olha, e eu vou fazer uma propaganda de graça para a editora Ática, né? E mais algumas por aí. Mas tem editoras que trazem esses livros de aventura de tamanho pequeno, de menos páginas, e isso vai graduando. Eu penso que a criança cresce e vai graduando o número de páginas, certo? Exatamente. Primeiro ela começa com umas 20 ou 30, mas aí ela vai chegar nas 300, 400 ou mais, né? E essa graduação, ela será espontânea se ela é estimulada no início. E eu penso que as aventuras, a curiosidade, o romancinho policial, ele é muito interessante para essas séries iniciais. E aí depois, ele não precisa mais nada, que ele já desarnou, como diria minha avó. Eu sempre gostei, assim, de ser vanguarda, inclusive quando eu tive como gestor, né, lá na minha cidade, da educação municipal, eu tinha um projeto, Dani, era Mônica na sala de aula, mas assim, não vai para frente porque acaba que as pessoas não acreditam numa proposta pedagógica, porque vem a educação, né, muito formal, engessada, achando que isso não vai incentivar, né? Um outro aspecto também, professora, é os contos, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com os contos no ensino médio, porque você tem toda uma estrutura de um romance, mas ele é uma narrativa curta, então isso também facilita até para o professor, né, desenvolver um trabalho.
Excelente. Eu gostei da ideia, sabe por quê? Porque do que você disse que você faz, que eu conheci o seu trabalho. Ele chega na primeira série do ensino médio e aí ele tem que ler literatura brasileira, principalmente. Tem que ler, né? Porque é proposta, precisa ler. Aí, se começar pelos contos, dos grandes contistas, que nós temos muitos, a gente vai estar em contato com uma literatura de alta qualidade, mas também você vai dizer assim, mas o que é alta qualidade numa literatura? Não é? Tem literatura que eu considero, sim, de alta qualidade. Não necessariamente todos os cânones que estão por aí. Mas eles são cânones também por isso, que é o cuidado com a língua. E como não é uma narrativa longa, é fácil de eles começarem a gostar. Aí, a partir, por exemplo, de Uns Braços, a Cartomante, eles chegam em Dom Casmurro, né? Exatamente. Eu tive uma oportunidade, Dani, no Colégio Machado de Assis aqui, em Aparecida de Goiânia, que eu trabalhei nessa perspectiva do Machado de Assis. Por exemplo, o enfermeiro, né? O enfermeiro. Pedi que eles fizessem a leitura, mas qual que é a proposta? Não é fazer aquela análise de sempre, né? Eu quero que cada um de vocês sejam um repórter investigativo e eu quero que vocês contem a história na ótica da reportagem investigativa. E assim, a gente pode também utilizar, né, as redes sociais, e você também, estudante, né? Estudante do ensino fundamental, do ensino médio, por que não transformar esse conto em um curta? Por que não trazer uma notícia sobre o que aconteceu naquele conto? E assim, uma série de outras possibilidades, né, que nós podemos utilizar, não é isso, Dani? Exatamente. Eu acho que são a utilização de vários gêneros, né, para a produção é muito importante. Então, você parte do conto, mas você consegue fazer uma construção onde o estudante vai produzir, não um conto, ele pode produzir outros gêneros, inclusive a história em quadrinho. A gente sempre utiliza essa estratégia mesmo, né? Professora, como que a literatura goiana vai dialogar com a literatura brasileira, principalmente quando a gente fala assim de desigualdade, né? Essas questões que são assim tão marginalizadas na nossa sociedade. Como que a senhora vê isso? Então, mais lá no século XX, longe, né? Século XX. Nós somos do século passado. Não, do século XX. Exato. Nós somos de milênio, hein? As pessoas falavam desse eixo Rio-São Paulo e, às vezes, um pouco do norte, litorâneo, nordeste, e a gente ficava relegado ao interiorão, né? E tinha uma dificuldade mesmo, que o de Carvalho Ramos tentou diminuir, Bernardo Ellis tentou diminuir, mas não com tanto sucesso. E isso é de lugar mais evoluído urbanisticamente e também de possibilidades de publicações e alcance, né? Mas eu falo assim com toda convicção que a nossa literatura, a qualidade da nossa literatura não perde para a qualidade da literatura eixo Rio-São Paulo, literatura do Sul. O que acontece? Essa dificuldade, ela, aos poucos, vai sendo superada. E eu vou falar uma coisa aqui que muitos vão achar que é, talvez, uma... Eu estou variando com isso, mas não é, não. Esse sertanejo trazido, o núcleo sertanejo para Goiás, como vendedor de moda e etc., acabou trazendo para Goiás, para o Centro-Oeste, muitos olhares outros, né? Como diz Pedro Letícia, eu sou goiano, mas eu sou urbano, não tem necessariamente que gostar de mato. Mas eu não deprecio a música, não é isso, não. Eu estou dizendo que a música trouxe consumo, produção e gente. E quem veio acabou olhando para outros setores. E nós temos as universidades que, com o tempo, foram se ampliando, produzindo mais gente, mais leitores, mais escritores. Eu tenho vários escritores que, a partir da universidade, né, saíram da universidade. A gente tem até também na Universidade de Goiás escritores que saíram da universidade com uma escrita de qualidade, de uma alta literatura, e que agora abre caminhos para essa discussão da literatura goiana não ser chamada assim, é literatura goiana. Não, gente, é literatura brasileira produzida em Goiás. Em Goiás. Né?
Prova disso, por exemplo, e é do século passado, nós temos o José Mauro de Vasconcelos, que nem é goiano, o camarada é do Nordeste, viveu no Rio de Janeiro, fez sucesso lá como modelo fotográfico, mas o que ele veio fazer? Ele veio escrever em Goiás, né? 40 anos produzindo literatura de Goiás, sobre Goiás e em Goiás. Eu dou um grande valor a ele, acho que é uma literatura muito importante para nós, que nem foi muito vendida aqui na época, né? A gente tem conhecimento dela muito depois e que alavanca a nossa literatura. Mas, tirando isso, nós temos grandes escritores goianos que também... tem Bernardo Edson, que chegou à Academia Brasileira de Letras, né? Temos o Hugo de Carvalho Ramos, que eu já citei, que é desde o início do século XX. Mas nós temos os nossos aí, o Heleno Godoy, com o livro Relações, que eu acho o máximo, assim, por exemplo. Eu vou citar os que eu gosto, sabe? Sim. E aí, isso não necessariamente vai coincidir com todos que têm grande qualidade, né? Mas esses que são conhecidos por isso. O meu que é o meu pesquisado, né? Que fez, por exemplo, Veias e Vinhos, e que chegou em nível internacional, produção de texto mesmo, assim, e de filmes. Nós temos a Maria José Silveira, ela é uma professora aposentada da USP, mas que ela escreve literatura, estou muito longe, que ela escreve literatura goiana, literatura de Goiás, com livros muito importantes. Tem um, por exemplo, que eu gosto de citar, que é A Mãe da Mãe de Suas Filhas, certo? A Mãe da Mãe de Suas Filhas. Conta a história das mulheres brasileiras, desde o descobrimento, as que nasceram, né, no Brasil, desde o descobrimento, tal do descobrimento, até hoje. Ela faz uma linha, uma régua literária muito boa. Tem O Buscador de Águas, né, que é um livro dela muito importante. Nós temos o José J. Veiga, que é conhecido nacionalmente. E nós temos os nossos que eu falo, por exemplo, olha, gente, esse eu vou fazer propaganda de graça também, olha isso. Ito Pedra Grande, ou Ailton Correia, é um egresso da UEG de Inhumas, e ele escreve romances. Ele vai lançar um que chama Entre a Senzala e o Jardim. Ele é maravilhoso, eu nem vou fazer propaganda dele, porque não foi lançado, não pode sair assim sendo divulgado, mas é um texto maravilhoso. Ele tem outros, ele já está no 7º livro, romances muito interessantes. Tem Quando o Céu Cai, do Fábio Júlio, a gente até avaliou há poucos dias, esse é um romance histórico da literatura histórica moderna, literatura histórica contemporânea, né? Que é muito interessante, é uma literatura bem cuidada. Temos a Dona Eloá de Lima, Maria Eloá de Lima, que escreveu Serra do Cafezal, outro romance histórico, muito conhecido, entende? Então, assim, é uma literatura que não deve nada à literatura dita de alta categoria, alta literatura, e que, às vezes, fica meio que escondido, que a gente precisa. E essa valorização tem que partir de nós, né? Exatamente. Professora, assim, você tocou no ponto de literatura goiana. Não, literatura brasileira, né? Produzida em Goiás. Mas levando em consideração esses nomes, José J. Veiga, Bernardo Ellis, Cora Coralina, entre tantos outros, né? Miguel Jorge. Essa literatura também, que a gente pode falar regional, né? Eu posso descrevê-la dessa forma. Ela pode ajudar o nosso estudante, por exemplo, a compreender a diversidade da literatura mundial? Sim. Demais. Porque eu vou fazer uma correção aqui, porque eu citei o livro Veias e Vinhos, mas não falei que é o Miguel Jorge. Eu falo o moço que eu pesquiso e depois esqueço de falar o nome. É necessário. Então, as literaturas regionalistas, e falo que a nossa também é uma literatura regionalista, elas nos dão um panorama daquele lugar. Isso é muito importante. Mas os dramas desenvolvidos ali, e em Goiás isso é muito, com o Miguel Jorge, com outros aí, que eu até já citei. Tem um menino que chama Mauro Vieira, deixa eu me lembrar o nome dele, que é Mauro Vieira mesmo. Ele escreveu um livro, gente, esse livro, ele se passa aqui em Goiânia,
É possível ver as características e aí o leitor vai conhecer, mas ele é um drama universal. Esse menino é muito bom, chama O Caos do Acaso. Então, são 5 tragédias que, por coincidência, acontecem em Goiânia, mas poderia ser em Paris, em Berlim, em Nova York, em qualquer São Paulo, outro, Rio de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus. São dramas humanos, especialmente num núcleo de tragédia, de sofrimento, de envolvimento com drogas, de hospital, de gente em fase terminal, em qualquer lugar do mundo. Mas, ao mesmo tempo que ele fala desse drama, ele fala das características do ser humano, né? As dores do ser humano. Que, por exemplo, tem um paciente de hospital que poderia ser o Kafka, né? Sabe, o Franz lá, poderia ser o Samsa, né? O Jorge Samsa, lá da Barata. Então, assim, nossa literatura, ela tem, e nós somos muito bairristas nisso, eu acho isso muito bom. Nós não deixamos de dizer de onde viemos. Nós não temos vergonha da nossa literatura, isso é o máximo. Então, quem lê literatura goiana sabe que é de Goiás. Sabe que o que está ali geograficamente escrito é goiano. Mas nós temos uma capacidade também de trabalhar esses dramas universais que é impressionante. Exatamente. Quando a gente observa assim, autores que se consagraram, né? Graciliano, com Vidas Secas, Guimarães, com Grande Sertão Veredas, a gente percebe que houve um intuito de também formar um leitor mais crítico, porque esse leitor crítico ele vai compreender melhor a realidade, então a gente consegue entender que tem isso. A senhora acredita que essa linha é uma linha interessante para os nossos estudantes também? Porque quando a gente fala de Goiás Tech, a gente está falando do estudante da zona rural, do assentamento, do quilombo, da aldeia, mas também o estudante do entorno de Brasília, do entorno da região metropolitana de Goiânia. Então, o autor consagrado, ele consegue trazer essa possibilidade de desenvolvimento da habilidade de criticidade para os nossos estudantes, e o nosso autor goiano consegue caminhar também nessa linha? Então, o Ítalo Calvino nos dá um conselho muito legal quando ele diz assim, por que ler os clássicos? E responde, ele coloca 12 itens para a gente saber por que nós lemos os clássicos, né? E entre os itens que ele fala, os assim, que eu mais gosto de pensar sobre eles é disso, da diversidade. Vocês colocaram 2, o Grande Sertão Veredas e Vidas Secas, que eu acho assim, clássicos, não é? Cânones. E esses livros, eles não podem deixar de ser lidos. Junto com os Sertões de Euclides da Cunha, que apresenta uma outra dificuldade, mas eu posso falar sobre umas possibilidades agorinha. Mas esses aí, por que é importante ler? Olha a diversidade de gêneros discursivos que perpassam essas obras. Então, eu tomando posse, eu conhecendo esses gêneros discursivos, eu tenho muito mais ferramentas, mais capacidade de enfrentamento das dificuldades com a língua, por exemplo. Além disso, a fidelidade dos registros. Olha o cuidado que esses 2 autores têm de fidelizar as personagens, né? Quando você lê Vidas Secas, a gente até parece que sofre junto com o Fabiano, lá, com as dificuldades da família que está vindo naquela seca, naquela sede, no terror do sofrimento. E quando a gente pega o João Guimarães Rosa lá, com o Grande Sertão Veredas, que é um cara que está sentado contando uma história, a gente senta junto com o doutor que ele chama lá e ouve, né? E aquelas falas, eu sempre leio o João Guimarães Rosa em voz alta na aula, eu pego fragmentos e leio, mas lá na universidade, né? Lá com os meninos de graduação, em voz alta, porque é preciso ouvir aquilo que está sendo lido com a gramática daquelas palavras, porque muitas vezes o aluno nem sabe ler aquela palavra ali e eu dou razão para ele. Você pensa, por exemplo, várias, mas eu cito diligentil, né? O que é um diligentil? É preciso de falar alto para a gente entender que ele está entre diligente e gentil e ali está o significado. E essa é só uma das palavras que ele fala. Então, assim,
essas palavras ditas em voz alta, elas vão nos retornar a som da fala dos nossos avós, esses que são mais do interior, que viveram lá na roça, foram criados lá na roça, conseguem perceber ainda melhor, né, aquilo que os avós falavam. Por quê? Porque o som vai nos levar àquela palavra mal falada, aquela palavra errada que ele coloca ali, que é a cultura. Então, eles são muito próximos dessa cultura. Eles registram, fazem um registro muito próximo. Essa é uma das coisas que nos chamam a atenção e que nos mostram que é ferramenta para o conhecimento de realidades. E, além disso, as personagens demonstram vivências reais, né? João Guimarães Rosa e o Graciliano Ramos, eles não inventam personagens de situações fora da realidade. São aqueles ali, isso pode acontecer com qualquer um ali. Então, mesmo que está lá na cidade, ele se identifica com essas dores reais aí. Há pouco eu comentei com a professora Vera a respeito da adaptação cinematográfica, né? O filme O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, de Portugal, né? Então, houve essa adaptação. E, assim, na literatura brasileira, por exemplo, a gente encontra outros, né? Do Jorge Amado Tieta, Capitães da Areia. Nós encontramos, por exemplo, O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Professora, você acha, assim, que essas adaptações podem contribuir para que o estudante possa se despertar para a leitura? Às vezes, a gente vai falar ou assim, seria uma forma de acomodação? É isso. Às vezes a gente vai dizer isso, né? Você entrega um livro para eles lerem, eles vão direto para o filme, né? Vão mesmo. Só que eu acho que isso é positivo, isso não é negativo, não. Vai passar um tempo que ele vai ficar só com o filme? É possível que passe, né? Aquele aluno ali do ensino médio, o aluno lá da graduação, que tem que apresentar o seminário para o professor e não deu tempo de ler, ele vai ficar por algum tempo só com o filme? Vai, mas ele vai ter a curiosidade, dependendo da propaganda que a gente faz, né? Que a professora faz lá na sala de aula, ele vai ter a curiosidade. Eu me lembro de um fato muito interessante de uns acadêmicos do curso de letras, em que a gente leu o retrato de Dorian Gray na sala, né? Essas coisas de graduação que você divide a sala e coloca livros para cada grupo. O grupo que foi ler o retrato de Dorian Gray, porque eu costumo fazer uma propaganda do livro antes, né? Sim. Gente, olha, o livro é assim e tal, tal. Eu me lembro que eles assistiram ao filme. Era uma versão que dava um final diferente lá para o negócio. E eles começaram a contar a história e alguns do grupo leram o livro. Aí um até falou assim, ô professora, esse negócio que você falou aí, esse retrato que você fez aí, olha, eu não achei isso nada no livro. Não, eu achei isso lá muito sem graça. Você fez uma propaganda muito boa. Eu falei, mas você foi até o final? Fui, só para ver se tinha isso lá mesmo. Tinha, mas não era assim como você falou. Você floreou demais, né? E o outro, não, e o final não era assim. Falei, como que era, né? Aí conta o final do filme. Falei, pois é, essa é uma outra arte. Então, assim, nós precisamos, e eu acho que isso é dever do professor, mostrar que a história, ela pode ser contada por qualquer das artes. E isso é muito importante. Sim. Mas a história, ela também é fiel àquela arte a que ela está pertencendo, né? A história que é contada no cinema não é necessariamente a história que é contada no livro. Então, é preciso que você conheça as duas versões para que você possa fazer o seu julgamento. Né? Exatamente. Acho que precisamos incentivá-los a fazer isso. Não, agora vai ler para você ver se realmente é. E alguns são muito fiéis, que, por exemplo, O Alto da Compadecida, a diferença que existe entre o que está lá no cinema e o que está no livro é que no livro, às vezes, que a gente chama de didascálias lá, porque o livro é um texto dramático, as explicações são tão engraçadas quanto a encenação. Então, lá na explicação, às vezes a gente acha mais interessante por causa da piada que o Suassuna coloca, né? Porque ele é muito bom nisso. Mas, sim, eu acredito que são válidos, certo? E até nós comentamos antes sobre Bom Dia, Verônica, né? Sim. Vou fazer uma propaganda também de graça do Rafael Montes, certo? Esse menino,
É uma literatura mais dark, uma literatura mais pesada, assim. Mas os livros dele são impressionantes. E o filme, ou no caso lá é a série, ela retrata bem a história. Mas o livro traz algumas observações assim que vale a pena você ler para perceber. Ele é muito sutil, especialmente na colocação das situações dramáticas. Ele é meio Agatha Christie, assim, mas ele é muito interessante na escrita. E a escrita dele é boa, assim, literariamente falando, artisticamente falando. É boa. Inclusive, ele foi premiado em nível nacional e com alguns prêmios de literatura. Então, eu acho que ele não está falando tanta besteira, né? Porque ele recebeu um prêmio, prêmios aí. E, de uma certa forma, assim, a adaptação cinematográfica. Eu, por exemplo, gosto muito do Armandinho nas tirinhas, porque às vezes eu trago, por exemplo, um poema, né, O Bicho, do Manuel Bandeira, eu trago na tirinha e mostro para eles, olha só, né, aqui nós temos um intertexto, né, uma paráfrase, mas está aqui, olha, dentro do que a gente estuda na literatura. E você antes disse, inclusive, sobre o livro Sertões, né, esse me deu muito trabalho de ler. Eu quero falar disso. E aí ocorre que a gente teve a oportunidade, Dani, de ter o contato com a Aldeia Sagrada do Francisco Marins e também com a Casca da Serpente de José J. Veiga. E aí isso dá consistência da gente entender realmente, né, a perspectiva de cada autor falando de um mesmo assunto, né? A Guerra de Canudos, o Antônio Conselheiro, né? É muito bacana. Não, eu vou completar isso aí, porque era exatamente o que eu ia dizer. Muito bom, Ivair. E tem o Pedro Martins com reportagem jornalística, né, do mesmo livro. E o Mário Vargas Llosa com... como que é o nome? A Guerra do Fim do Mundo. Então, são 5 livros, são 5... obras, que a reportagem jornalística vem em forma de reportagem, que tratam do mesmo assunto sob determinadas perspectivas. É bom demais, porque, olha, A Casca da Serpente e o outro que você citou... Aldeia Sagrada. Aldeia Sagrada. Esses dois, eles são livros de aventura para a gente mais nova. Isso. Né? Os meninos do ensino médio ou do ensino fundamental não vão ler Os Sertões, mas eles leem A Casca da Serpente e eles falam assim, então aquele lá tem isso. Isso. Né? Aí vai falar da Aldeia Sagrada, caminho junto com o menino. O Didico. Né? Com o Didico. Fica sabendo do meteoro, exatamente, que é citado só mais ou menos lá no Euclides da Cunha, porque o interesse dele não era esse, ele estava em outro lugar. Mas aí, olha, o tanto de coisa que pode ser relacionada a partir de um assunto. Exatamente. Né? Professora, além dessa, né, vamos dizer assim, dessa metodologia de ofertar para o estudante do ensino médio o clássico, sim, mas trazer essas outras vertentes, de que outras formas a senhora acredita que a gente pode atuar para que o nosso leitor consiga dialogar com a literatura, até pela sua própria experiência, né? Nas múltiplas linguagens. Hoje, nós que trabalhamos no ensino imediato, trabalhamos muito com o digital. Então, como que a gente pode ajudar esse nosso leitor que está sendo formado? Especialmente sem sair do digital, não é? Porque nós não temos como sair mais. Não tem como mais, já está posto. Isso. Olha, eu vou colocar, então, algumas das situações que eu vivo na sala de aula. E aí vou voltar para o Ailton novamente, ele vai gostar dessa propaganda, hein? Porque esse livro aqui, que chama, olha, Acho é Pouco, ele é microliteratura. Para quem tem uma preguicinha ainda de produzir ou de chegar até lá, na leitura e na produção, é um caminho. Isso aqui foi uma proposta de sala. Lembra do Twitter, que agora é o X ou X, né? Sabe, tinha uma proposta de escrever um conto em 140 caracteres, que é o máximo que poderia escrever dentro do chat lá. E aí, nós fomos fazer isso em sábados de manhã, nas aulas de literatura da UEG de Inhumas. E sempre eu pego sábado de manhã, né? O Ivair sabe dessas histórias também. Então, eu falei, não, vamos escrever, então. Quem escreveu o conto mais interessante, a gente determinou a premiação lá, claro que era coisa, tipo livro, alguma coisa assim, e eles escreveram muitos. E o Ailton, que já é um escritor, eu falo consagrado, ele escreveu vários, e ele gostou tanto, que aí ele continuou escrevendo. Isso foi lá para 2014, por aí assim.
E depois, eu trago sempre, eu gosto de trazer as formas técnicas de produção. No poema, por exemplo. Gosto de diferenciar o que é poema e poesia. E, a partir disso, não, gente, poema é fácil, vamos fazer poema. Aí eu trouxe, por exemplo, né, o haikai, a aldrabia, o soneto, tem gente que gosta de escrever sonetos, etc. A quadra, a literatura de cordel. E aí nós fomos produzindo. E também ele, de novo, ele foi participar de um concurso de haikais. Eram 3. Mas ele foi escrevendo, para ver o qual que ele mandava. E aí, gente, resultou nisso. Então, metade desse livro aqui, e ele não é tão pequeno assim, não, tem contos e metade tem haikais. Haikai. É metade, por aí, assim. Então, essa é uma das formas, né? É estimulá-los a ler para produzir. Porque aí a gente vai para a teoria literária e conhece as formas de produção. O que é uma ode, o que é um hino. Eu acho isso importante, que, por exemplo, eu já ouvi muitas vezes falar assim, mas o hino do Brasil é muito fanista, porque o hino do Brasil não fala da realidade. Gente, é hino. Hino é louvor, hino é homenagem, entende? Até para também... E a gente precisa ser ufânico mesmo, né? Pelo nosso país, né? Isso, e também para a gente determinar as cronotopias dos textos, gente. Um texto é quando também eles falam sobre Monteiro Lobato ser escravagista, não sei mais o que, eu fico brava. Não, gente. Eu já vi essas discussões. Retirar do PNLD... o Monteiro Lobato, o que é isso? O homem que está lá de fora é um... Eu sei que lá no texto dele vai aparecer coisas ideológicas, etc. Mas aí o que a professora faz? A professora mostra o que não pode acontecer hoje. Né? Mas o que aconteceu lá em 1882... né? E assim, né, professora Vera, levando em consideração o Bernardo Ellis, que trata também de assuntos bem sensíveis, né? Por exemplo, a Virgem do Quarto de Joana, né, que é cruel o que acontece. E aí, eu não vou discutir isso com os estudantes, e aí você está assistindo os jornais, os telejornais, e você vê aí violências mais cruéis do que aquilo que você vê na literatura. Até mesmo nas produções que os estudantes nos entregam, a gente consegue perceber isso. Né? A vida deles, a vida real deles, traz muito essa faceta. Então, eu também concordo com a senhora. Eu discordo plenamente dessa exclusão, né? Porque ela vai minar o repertório do estudante para entender a própria realidade hoje, mesmo algo que é lá do século XIX. E eu acredito que todo e qualquer assunto sensível ele tem que vir à tona para ser discutido, né? Eu acho que nós vamos gerar nova consciência, nova atitude, crítica, novo comportamento a partir dessa visão de uma reflexão do que foi descrito. Se é preconceituoso, se é racista. Vamos discutir isso, né, na nossa realidade? Está muito diferente? Né? E a gente precisa fazer esse tipo de análise, né, professora? Exatamente. Eu não excluo nenhum texto, assim, e acho, como você disse, professora, realmente a vida... Nelson Rodrigues, né? A vida privada, ela é mais difícil do que a vida da arte. Então, não é a vida que imita a arte, é a arte que imita a vida. A arte vai buscar lá na vida aquelas tragédias que ele descreve. Então, assim, não dá para a gente dourar a pílula e não mostrar a ele uma coisa que ele vê todo dia. Aí é despertar o senso crítico. E isso também é uma tarefa nossa. Exatamente. Né? Dizer dos preconceitos do Monteiro Lobato, precisa dizer mesmo. A gente, o professor mesmo, que vai mostrar que aquele texto que foi escrito lá não pode acontecer agora. Aqui. Né? Mas ele está posto lá naquele tempo por um objetivo. Aqui nós temos outro. Participei do projeto Biblioteca Humana, né? E aí, assim, a gente falou muito sobre essa questão, né, sobre essa era digital, né? E a gente precisa, né, reforçar a importância da biblioteca, né? Eu sou sempre muito polêmico e vanguarda, né? Quando eu trabalhava lá no Colégio Estadual Alfredo Nasser, eu fiz uma proposta de que teria que ter, pelo menos a cada bimestre, o dia da leitura, que inclusive até
a servente porteira, quem cuida do lanche das crianças, tivesse com um livro em mãos, né? E aí eu propus, numa reunião, inclusive, com a secretaria, tinha representantes, né, lá na CRE, em Jussara, eu falei, eu acho que nós deveríamos ter até um redário, porque eu tenho que ter essa permissão de adormecer quando eu estou lendo, né? Porque a leitura, ela precisa ser prazerosa, né, Dani? Exatamente. Eu adormecer e depois acordar novamente ali numa rede, por exemplo, né? E voltar a essa leitura. Qual a importância da biblioteca e como que a gente poderia estimular a escola, estimular o estudante a visitar mais a biblioteca, professora Vera? Ótimo. Então, o redário eu conheci, aliás, ele continua funcionando lá, né? Maravilhoso. Os meninos pegam livros que querem na biblioteca. Então, as bibliotecas, elas precisam ser atualizadas e elas precisam ser alimentadas sempre. A biblioteca também não precisa ser só de obras físicas, podem ser as virtuais. Ele tem que ter o direito, o aluno, ele precisa ter o direito de ler como ele achar mais adequado, como ele achar mais prazeroso. Porque o prazer de uma leitura, ele começa pelo local, pelo espaço onde eu estou. Não é? Então, o redário eu acho maravilhoso. Ele continua lá. E os meninos pegam os livros, deitam na rede, vão ler. Se o livro cai no rosto, ele acorda depois e, né? E continua a leitura. Mas eu acho que a escola deveria, Dani, sabe, professora, ter um dia de leitura, o dia D para a leitura, onde todos que estivessem ali naquele espaço pudessem pelo menos folhear um livro. Para um minuto, né? Vai lá. Isso. Então, como você disse de biblioteca, eu acho que elas precisam ser alimentadas. E os bibliotecários, eu não estou falando nem mesmo da formação de quem está na biblioteca. Depende disso também. É bom que ele seja formado na área, é necessário que ele seja, mas eu conheço escolas do interior que eles não são. Mas nem por isso eles deixam de fazer atividades. E depende muito da pessoa. Tem, por exemplo, bibliotecários que fazem atividades maravilhosas, certo? De recadinhos, de colocar coisas na internet mesmo, nas redes, emprestar o livro e incentivar, falar um pouco sobre o livro. E tem uns que não fazem, né? Então, eu acho que esses aí precisavam fazer. Os ambientes, quando existia lá o cantinho da leitura, já ajudavam muito nas escolas. Mas esse dia da leitura, eu acho que ele é necessário, sim, e penso que cada escola teria que ter o direito de escolher o seu dia D. Não é também assim. Não, o Estado falou que 15 de novembro, 16 de novembro é o dia D da leitura. Todo mundo lendo nessa hora. Não, gente. E também a proposta precisa de ter um retorno. Eu acho que precisa. Para quem depois. Exato. Mas que seja o dia que eu escolhi, está lá no planejamento, os professores também ajudaram a escolher. Então, dentro da semana é tal dia por causa disso. E aí, naquele momento, todo mundo para e vai ler o que quer. Que seja por 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, mas que possa começar, porque esse começo é o incentivo para a continuação. Mas na escola não dá tempo de ler. Não, a ideia é essa mesmo. Não dá tempo de ler o livro todo na escola. Por isso que eu vou levar para casa. Exatamente. Aqui no Goiás-Tec, nós trabalhamos o projeto de leitura, né? É do seu conhecimento. Inclusive, sim, eu fiz uma explanação lá no campus Inhumas, né? No curso de letras. Sobre os melhores contos do Bernardo Ellis e também as histórias da Casa Velha da Ponte. Um projeto, trabalhando aqui com mediação tecnológica. Professora, você nos respalda, ou seja, você acha que é importante que haja esses projetos de incentivo à leitura? Olha, e especialmente que esse projeto eu acho maravilhoso, né? Inclusive, conversei sobre ele com vocês também, assim. Eu te convidei para ir ao curso de letras justamente porque eu acredito muito no projeto. E eu vou trazer de novo uma coisa que eu já disse aqui. Incentivar a leitura dos goianos, naquele estilo que você incentivou, que vocês do projeto incentivaram, que são ou poemas ou narrativas curtas, poemas que contam histórias, né, da Cora Coralina, por exemplo, os contos do Bernardo Ellis, que são histórias menores, mas muito densas, né, vão mostrar a eles que, por exemplo, eu vou para o Bernardo Ellis, o conto, Nhola dos Anjos, que eu gosto, O Cheio de Corumbá. Não perde para o Graciliano Ramos, né? Exatamente. Pra histórias. Não perde para o Enfermeiro, como você colocou.
Gente, então esses textos, eles vão fazer com que o aluno veja a qualidade literária dos nossos escritores, eles sejam incentivados a ler, porque são fascinantes, assim, são de recurso de mistério, de suspense, ou de tragédias mesmo, e eles gostam disso, assim, né? E vão trazer para ele, e isso é o que eu vou retomar, o orgulho que nós temos de sermos goianos e de escrevermos. A gente não tem vergonha da nossa literatura, e não pode ter, certo? Por quê? Porque a nossa literatura, e digo de novo que é bairrista em alguns aspectos, e acho que isso não é... Eu não estou falando isso como uma crítica sarcástica, eu estou falando isso com orgulho mesmo. Eu tenho orgulho de ser bairrista de Goiás. Entende? Por quê? Porque a partir dali nós mostramos a nossa realidade. E a nossa realidade é bonita, é boa, ela é fascinante de se conhecer. Precisa conhecer a Maria José Silveira, certo? Os livros dela, esse que eu falei, da mãe de sua mãe e suas filhas, mas também ela tem sobre Moçambiques, deixa eu me lembrar o nome dele aqui, sobre os índios caiapós, que é a história, a Guerra no Cerrado, Guerra no Cerrado, certo? Esse livro é muito bom, conta a história dos caiapós e da Damiana da Cunha, que quase ninguém sabe quem é Damiana da Cunha. Gente, a mulher que ajudou os portugueses trazer os índios para serem aprisionados, mas não era só isso, ela fazia um intercâmbio, né? Ela suavizou aquele cativeiro de muitos índios, lutou para que eles fossem soltos dali. Exato. Então, ela tem uma importância tremenda e a gente às vezes nem conhece. Eu queria até registrar que, como coordenadora pedagógica, a gente sempre fica muito feliz quando o professor traz uma inovação, né? E o projeto de leitura, para mim, que também sou da área, acho que enche os nossos olhos, né? Acho muito importante quando o professor Ivair coloca o direito, essa palavra, né? É direito. Então, ele traz no projeto essa ideia para nós. E aqui no Goiás Tech foi, assim, eu acho que um grande sucesso, porque a gente aproveitou tudo isso e os nossos estudantes produziram muito em cima disso. Até mesmo no digital, porque, assim, a gente já percebeu que o digital, para nós hoje, ele é fácil, entre aspas, de produzir, né? Então, você produz, você divulga e ficou, assim, um material muito incrível. Eu acho que a gente sempre vai precisar dessas inovações. E aí eu queria perguntar para a senhora, aproveitar e perguntar, o fato do Bernardo Ellis hoje, de hoje não, de ter sido da academia brasileira, vamos dizer assim, né? Que reconhecimento que isso traz para essa literatura que não está sendo produzida no Rio e São Paulo ali? Uhum. Olha, do Bernardo Ellis chegar à academia, eu classifico como vanguardismo heróico, né? Um vanguardismo heróico. Porque naquele tempo dele lá, gente, ele chegar até a academia, é claro que ele teve que se deslocar. Isso é triste, né, de a gente pensar, se deslocar do interiorzão e ir para os grandes centros. Mas ele chegou à academia. E isso mostrou que a nossa literatura tem a qualidade brasileira, tem o selo brasileiro de qualidade, né? É importantíssimo, certo? E ele ser divulgado, ele ser valorizado, ele ser conhecido, para nós uma forma de nos mostrar que a nossa literatura não é uma literatura só goiana, é a literatura brasileira, é a literatura brasileira produzida em Goiás. A senhora concorda, só uma partezinha, a senhora concorda que o digital hoje facilita esse chegar vamos dizer assim, no sucesso? Concordo, sim, concordo. Certo? Um dos recursos que eu também gosto é eleger uma personagem de um romance que a gente está lendo, né, lá na graduação. O que escolheu, o último foi Niquete, uma história de poligamia, da Paulina Chiziane, que é a ganhadora do prêmio Camões de Literatura de 2023. Aí nós pegamos a personagem principal do Niquete. Niquete não é nome de gente, não, é uma dança lá. Uhum. A personagem principal, que era a esposa e mais 5 mulheres do cara, né? Que não eram esposas. E num lugar em que é monogamia. E nós pusemos a personagem principal
num perfil. E aí, os alunos iam comentar. Né? Quem ouviu legal. e quem leu. Gente, isso é ótimo. Um perfil de Instagram, foi o grupo lá que colocou, não foi no meu, assim, e eles iam lá comentar. Aí, como eles escutaram a história na sala, eles colocavam, mas a gente colocou como gente. O mais gostoso disso é ver o povo de fora dando pitaco e falando mal, né? Falando Sim. mal. Porque aí, falando mal da personagem, tanto Sim. ou dessa ou das ditas concubinas lá, porque eles não conhecem. E assim, professora, em relação, né, à própria cultura goiana, quando nós trabalhamos aqui no projeto Cora Coralina, nós tivemos, né, Dani, inúmeras escolas que se organizaram para conhecer a cidade de Goiás. Pois é. Levar os estudantes para conhecerem, né? É. Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, chegou o governador, né? E a gente lê aquele livro, e aí você vai lá na cidade, você imaginar cada cantinho daquele, visitar o Museu Conde dos Arcos, né? E perceber isso, né? Na sua essência física. E isso, chegar lá ao Conde dos Arcos e identificar. Primeiro tem os retratos também, né? Exato. Mas identificar peças, materiais físicos, assim, o espaço, é muito importante. Isso é necessário. Em relação à leitura, Dani, as epifanias, né? Quanto que a gente pode se identificar com determinado personagem, né? Poxa, eu penso assim, né? Eu vou contar rapidamente. A Nilva Barros, a nossa amiga Nilva, tinha o Django, filho dela muito pequeno, e ele sabia que eu desenhava e pediu para eu desenhar um cavalinho para ele, sabe? E eu fui protelando, enrolando, né? E aí, certa vez, a Vera nos passa lá, José J. Veiga, o conto Os Cavalinhos de Platiplanto. Depois que eu li Os Cavalinhos de Platiplanto, eu providenciei o mais rápido possível o desenho para o Django, né? Então, são as epifanias que a literatura nos proporciona, né? Imagina ensaio sobre cegueira, né? Saramago, a gente trazer aquela metáfora do que está acontecendo hoje aqui na nossa situação, né? Na sociedade moderna do século XXI, e a gente vê uma série de coisas aí que, né, o que ele relata ali naquela metáfora. Uma série de cegos, né? Exato. Exatamente. Você mais alguma aí, Dani? A senhora acha que dentro da universidade, né, vamos dizer assim, na sua atuação lá, você percebe ainda que o currículo não está valorizando tanto que precisaria da nossa literatura tão bairrista, mas que já mostrou o seu valor? Percebo muito. Os cursos de letras, e agora eu vou falar do lugar. A gente tem aquele discurso do lugar onde está, né? Vou falar do meu lugar, então eu vou falar do meu lugar agora. Na UEG. A nossa matriz, que está em vigor, ela nem contempla uma disciplina que seja específica para a literatura de Goiás. Aí eu vou ser contraditória, né? Porque eu falo que a nossa literatura é brasileira. Não, mas eu penso assim, existe a literatura brasileira, né? A literatura que a gente estuda lá nos 4 anos da universidade, do curso de letras, mas eu penso que é necessário que tenha uma disciplina específica, não necessariamente para chamar literatura goiana, certo? Mas a arte goiana, a produção goiana, né? Nós precisamos, porque se tem a disciplina, aí facilita essa entrada. Porque nós sabemos que o currículo sempre é muito mais extenso do que ele pode acontecer. Nós temos que ficar fazendo escolhas, e essas escolhas, às vezes, tiram coisas importantíssimas, né, que precisam ser trabalhadas. Mas, se nós tivermos um nicho específico, isso facilita, não é? Exato. Bom, nós já estamos chegando ao final do nosso podcast, né? E aí vem aqui, eu vou fazer a minha última pergunta, e depois a Dani vai fazer a dela, e eu já vou até fugir do roteiro, né? Nós vamos aqui sobre a própria importância da leitura, e eu gostaria que a senhora desse um recado aí para os nossos estudantes do Goiás Tech, especialmente, né? Por que o direito à literatura é importante? Olha, meninos do Goiás Tech, meninas do Goiás Tech, eu penso que a literatura, ela é a formação, ela é o processo formativo antes e depois, ela não acaba, né? A gente não para de ler. Mas, assim, eu penso que é muito importante que vocês, que não tem um professor na sala, eu conheci a realidade do Goiás Tech e vi que tem um professor na sala
para cuidar da turma enquanto os outros professores vêm trazer a disciplina. Não sendo um contato direto com cada disciplina, às vezes dificulta. Então, o que é mais importante nesse aspecto? Então, a leitura, porque é pela leitura que você vai compreender para fazer as perguntas. As perguntas, mesmo que elas sejam respondidas na hora, vocês não estão olhando nos olhos do professor, né? Eu gosto desse contato, eu acho importante, eu não gosto de realidade virtual, mas ela facilita a abertura do campo de aprendizado, porque às vezes não tem o professor que chega até vocês fisicamente, mas vai ter o professor na área específica, com a formação específica, que chega até vocês virtualmente. E tem o seu professor da sala, que vai mediar esse trajeto. Então, essa leitura se torna mais importante ainda nesse aspecto, porque para você se comunicar com o professor que faz o trajeto, você precisa de saber ler, de saber interpretar. Até para fazer a pergunta, eu preciso saber que pergunta que eu vou fazer, não é? Então, é por meio da leitura que eu vou me especializar, que eu vou ter facilidade para fazer essa pergunta. Exatamente. Eu penso até, professora, que isso serve não só para o componente de língua portuguesa. Exato. Né? Eu falo isso muito com eles, assim, que até para a matemática é uma oportunidade incrível quando você desperta para essa necessidade. Né? É um direito, a gente precisa garantir, mas é uma necessidade que cada um deles tem. Né? O direito nasce dessa necessidade. Eu já vou ficando por aqui, só quero mesmo agradecer, foi assim, muito bom conversar com a senhora. Seja sempre muito bem-vinda ao ensino mediado. Em nome da nossa gerente, a professora Denise, da SEDUC, as nossas portas vão estar sempre abertas. E que bom que o Goiás Tech tem esse elo com a senhora, pelo professor Ivair, que é um sucesso nosso aqui, né? Como ele mesmo brinca e a gente já, todo mundo internalizou, é a nossa estrela do Centro-Oeste. Né? Então, assim, que bom que a gente pôde passar esse momento junto e trazer mais uma mensagem importante para os nossos estudantes. Muito obrigada. Gente, os agradecimentos são meus pela oportunidade, mas aí duas coisas que você disse que eu acho interessante demais. Primeiro, é o direito, né? O projeto, ele fala de direito à literatura, porque o dever nós já temos mesmo, né, gente? É verdade. Agora, o direito de ter supõe que alguém vai precisar também nos dar a ferramenta. Não é? Se eu tenho o direito de ler, então eu também tenho o direito de ter o livro, seja lá de que forma for, mas eu preciso ter o caminho para chegar até o livro. Isso é importante. E a outra coisa é esse elo, né? Muito bom. Eu tenho a honra, mas muita honra mesmo, de dizer assim, sabe, de boca cheia, que eu já fui professor do Ivair. Agora eu sou aluna, mas eu já fui professora do Ivair em algum ponto por aí. Realmente. E esse projeto que vocês desenvolvem, o que é bom nele é chegar a mais lugares com qualidade. Exatamente. Né? Com aquela qualidade que, às vezes, a escola não consegue oferecer. E não é por má vontade, não. É por falta do recurso humano mesmo, do material humano. Exato. Né? Exatamente. Então, se consegue chegar até lá... Eu penso que o que precisa melhorar, se é que eu posso falar alguma coisa sobre isso, é a chegada do sinal, né? Talvez não é culpa do professor, mas é a internet mesmo. É porque, assim... no meio, estamos nós na cadeira, mas eu aqui, e até chegar lá, tem esse... A gente até conseguiu alguns avanços, graças a Deus, esse ano. Bom. Foi muito bom. Né? A secretária nos dá esse apoio e realmente as escolas que se atentaram a isso hoje já estão resolvendo essa situação, até com internet via satélite, que é o que a gente já percebeu em várias localidades que era necessário. Então, graças a Deus, a gente consegue avançar nesse caminho cada vez mais. Bom demais. E também quero deixar um abraço para Denise Bueno, minha colega. A gente trabalhou junto, sou muito admiradora dela, gosto da força que ela tem, a garra que ela tem no trabalho. E agradecer a vocês demais pela oportunidade. Muito prazer em te conhecer, professora. Prazer foi todo nosso. Tá ok, muito obrigado, professora, doutora Vera Paganini, né?
pela oportunidade de compartilhar aí conosco aqui, do Centro de Mídias, com o Goiás Tech, em nome da Secretaria da Educação, né? Nós agradecemos imensamente essa sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Para a gente debater sobre a importância da leitura. Então, só temos a agradecer. Obrigado, professora Dani, aí, pela parceria. Estamos aqui juntos, né? Então, obrigado por participar do Blá 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 com Ivair. Gente. Bom demais. Exatamente, contem comigo. Valeu, muito obrigado. Tchau, galera. Fui! Bom, eu quero encerrar, então, esse encontro maravilhoso com um microconto do livro que eu já fiz propaganda, né? Aqui ele é Ito Pedra Grande, que é um pseudônimo, mas é o Ailton Correia, egresso da UEG. Entre os vários contos que ele fez, tem um que me chama muito a atenção, então eu vou ler. É um microconto, o título é Café da Manhã, e com ele eu encerro, viu, gente? Café da Manhã e o conto. A xícara na mesa espera pela mão que nunca mais a pegará. É isso.